A paz do Senhor Jesus, estou passando para compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 6, nós vamos encontrar a multiplicação dos pães e peixes. E aqui nós vamos encontrar que Jesus, como sempre, estava seguido de uma grande multidão, juntamente com seus discípulos. E a multidão tinha um objetivo. A multidão estava seguindo porque via os sinais que operava sobre os enfermos. A multidão só vai em busca de Jesus para receber algo precioso para si, ou cura, um milagre, os pães, alimento. O objetivo da multidão é ser alcançado pelos milagres, pelos sinais que Jesus realizava. Diferente dos discípulos, porque os discípulos, eles querem se tornar parte também do milagre. É como se dissesse: Senhor Jesus, eu quero aprender contigo, eu quero ser igual a ti. Eu quero ser útil no teu reino. Eu quero também servir as pessoas, ajudar as pessoas. Então os discípulos sempre vão além. Então aqui nós vamos encontrar que quando Jesus sobe ao monte, os discípulos também subiram e se assentaram. Era um tempo de festa, era a festa dos judeus, estava próximo à Páscoa. Então Jesus ele começa a ensinar ali os discípulos. Jesus levanta os olhos e viu uma grande multidão que vinha com ele. Disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus faz uma pergunta para um dos discípulos, mas quando Jesus faz a pergunta, ele já sabe qual é a resposta. Por que Jesus faz a pergunta? Para saber como é a resposta no sentido de formar em nós a mentalidade dele. Sabia disso? Quando Jesus te faz uma pergunta, é para mostrar para nós mesmos o como estamos de acordo ou tão diferentes do agir dele. Jesus faz essa pergunta e Filipe traz a resposta, dizendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão. Aqui ele está dizendo: não temos dinheiro suficiente. 200 dinheiro de pão é como se fosse quase um ano de trabalho. Não seria suficiente para alimentar toda esta multidão. Então o foco de Filipe está na sua visão primordial, como se fosse as preocupações financeiras. Mas quando Jesus faz essa pergunta, ele bem sabia o que havia de fazer, porque Jesus sempre sabe o que está fazendo. Então, Jesus, um outro dos seus discípulos diz: André, irmão de Pedro, disse: está aqui um rapaz. Então é como se dissesse assim: olha, nenhum discípulo tinha pão, nenhum discípulo tinha nada para oferecer, mas está aqui um rapaz. Tem uma outra versão que diz um menino, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas ele continua dizendo: o que é isso para tantos? Tem aqui um rapaz, ele tem só um pouquinho e ainda é de cevada. Pães de cevada é porque não era um pão de qualidade, era um pão de quem era pobre. 5 pães e 2 peixinhos. Aí a resposta, na mesma hora que ele oferece uma solução, ele diz: mas o que é isso para tantos? Na verdade, o que nós podemos aprender é que aquilo que nós achamos ser tão pequeno, quando colocamos nas mãos de Jesus, ele é suficiente para realizar milagre. Aquilo que você acha ser tão insignificante, mas quando você tem a fé, a coragem para fazer a entrega, Jesus é poderoso para realizar o milagre. Talvez você esteja assistindo esse vídeo hoje e acha que não tem solução para o teu problema. Ah, o que é isso para tanto? O que eu vou fazer com tão pouco? E esta palavra nos ensina: entregue nas mãos de Jesus. Então no verso 9 diz: Jesus manda assentar os homens. Imagina, quase 5.000 pessoas, quase 5.000 homens, mais as mulheres e crianças, muitas pessoas. Jesus manda assentar. O milagre acontece quando tudo está em ordem. Assentem-se, acalmem-se.
E a palavra diz no outro evangelho que sentaram grupos de 50 em 50 ou de 100 em 100 pessoas. Grupos assentados, aguardando o que Jesus iria fazer. Havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000 homens. Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados igualmente. Também os peixes, e comeram quanto eles queriam. Comeram em abundância. Aqui mais uma vez, os discípulos fazem parte do milagre. Os discípulos são aqueles que oferecem através deles algo da parte de Jesus. Então Jesus entrega para os discípulos entrega para as pessoas que estavam assentadas. E a Bíblia diz que todos comeram abundantemente. O que nós podemos aprender aqui? Comece por aquilo que você tem. Comece entregando aquilo que você acha ser tão pouco nas mãos de Jesus. Para receber o milagre, precisa se organizar. Organize-se. Sua vida financeira, como está? Você sabe qual é o valor que você ganha? Qual é o valor que você gasta mensalmente? E na sua vida espiritual, você tem mantido relacionamento com Deus? Como é o seu dia a dia? Organize-se para viver o milagre. E outra lição que nós aprendemos: agradeça. Porque quando nós agradecemos, as bênçãos são multiplicadas e serão abundantes na sua vida. E a palavra diz que Jesus ordena para que depois que todos estavam saciados, então disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Jesus não gosta de desperdício. Então invista bem o seu tempo, direcione bem a sua vida. Nós vamos prestar conta de cada dia que nós vivemos, de cada palavra, de cada atitude. Não desperdice nada. Viva com propósito. Estabeleça propósitos, tempo, prioridades na tua vida. E é isso que nós aprendemos aqui com Jesus. E ele ensina os discípulos: recolham para que nada se perca. E a palavra diz que eles recolheram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães e 2 peixinhos. Vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, e foi para o monte. Jesus foi para o monte orar, agradecendo ao Pai, uma vida de oração. Jesus entendeu que aquelas pessoas queriam fazê-lo rei. Olha só a visão das pessoas. Jesus, como o Filho de Deus, realizando um milagre nesta terra, as pessoas queriam que ele fosse rei. Jesus, entendendo que não era o tempo, não era o momento, não era esta sua missão, retira-se de dentro da multidão e vai para o monte. Então nós vamos entender que André trouxe para Jesus uma resposta, mas também não tinha solução. Nós vamos encontrar aqui Felipe, que respondeu Jesus, mas respondeu de forma racional. Ele faz a conta. E você? Como está pensando? Qual é a sua resposta para Jesus hoje? Então nós vamos entender que Jesus quer formar em nós a mentalidade dele. Ele quer mostrar para mim e para você como se resolve o problema. Entregue nas mãos dele, organize-se, acalme o coração, agradeça. Comece pelo que você tem. O que você vai fazer hoje de diferente para que esse milagre aconteça? Consagre tudo ao Senhor. E Ele vai fazer com que os seus planos sejam estabelecidos. Vamos orar? Querido Deus, obrigada por esta palavra.
Deus, obrigada porque o Senhor é um Deus de multiplicação. Tu és um Deus de abundância, Tu és um Deus que resolve problemas, Tu és a solução de tudo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, Senhor. Então nós entregamos a Ti aquele pouco que temos. Ah, Senhor, pode ser pouco a nossa fé, pode ser pouco, Senhor, aquilo que estamos entregando e nós não saberíamos resolver esta situação. Mas nós confiamos em Ti. E por isso já Te agradecemos por aquilo que o Senhor vai fazer. Então, Senhor, encontre os corações agora que precisam de um milagre, de uma resposta. Talvez seja a vida financeira que precisa que uma porta seja aberta. Talvez este milagre, Senhor, seja na vida física que precisa de uma cura, de um milagre na sua saúde. Talvez seja espiritual, que precisa de fortalecimento, de paz, de alegria, de contentamento. Tu és o Deus soberano que trabalha em todas as áreas da nossa vida. Encontre agora esta pessoa que está orando, que recebeu esta palavra, que está querendo aprender contigo e fazer parte dos milagres, Senhor. Mas obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já fez. Obrigada, Senhor, por ter nos sustentado até aqui, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós somos gratos, nós estamos alegres. Encontre agora cada coração e aqueles que estão aflitos, derrame o óleo da alegria. Que a Tua presença seja abundante, que o Teu milagre seja visível e que o Teu nome seja glorificado. É assim que oramos em nome de Jesus e já Te agradecemos. Amém. Te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.